Olá, sejam muito bem-vindos. Nessa aula falaremos sobre o circuito RL. Esses circuitos eles são formados basicamente por resistores e indutores, caracterizados por apresentar uma equação de primeira ordem para descrever o comportamento do sistema. Basicamente, analisamos esse tipo de circuito quando queremos estudar o carregamento e o descarregamento de um indutor, tá? Então, iniciando pelo estudo do carregamento do indutor, por se tratar de um circuito a qual temos uma equação diferencial para descrever o comportamento do sistema, precisamos então encontrar as condições iniciais para solucionar esse tipo de equação. Aqui eu tenho um circuito formado com três elementos, uma fonte de corrente, um resistor em paralelo e um indutor, tá? Eu utilizei aqui uma fonte de corrente e um resistor, mas por transformada de fonte. Poderíamos analisar com a fonte de tensão e um resistor em série. Vou considerar que inicialmente esse indutor está completamente descarregado, ou seja, ele não possui nem corrente nem tensão, e que no instante t igual a zero, eu vou fechar essa chave no instante t igual a zero, tá? Sabemos que o comportamento do indutor, temos que a tensão do indutor, na verdade, perdoe-me, a tensão do indutor, ela é dada por um L, dI dt, e que a corrente do indutor, ela é 1 sobre L, integral da tensão do indutor ao longo do tempo. Bom, por se tratar de uma integral, a corrente do indutor ela não muda repentinamente, ela não muda abruptamente. Significa que em momentos antes do fechamento, a corrente no momento antes do fechamento é igual à corrente do indutor momentos depois desse fechamento, né? E, como eu falei para vocês, inicialmente eu vou considerar o meu indutor completamente descarregado, tá? No momento que eu fecho a minha chave, eu vou ter uma variação máxima de corrente ali. Significa que isso aqui é uma fonte de corrente contínua. No momento que eu fecho a minha chave, eu não teria corrente e aquele valor de corrente já vai ser máximo. Ao longo do tempo, aquele valor vai continuar contínuo. Então, quando T for muito grande, eu não vou ter mais variação de corrente. É quando a gente considera um indutor um curto. Mas no exato momento que eu fecho a minha chave, a minha variação da minha corrente é máxima, a minha tensão também vai ser máxima. E o meu indutor, então, vai funcionar como um circuito aberto, porque ele vai ter a presença de tensão, mas eu não vou ter a corrente. E a tensão do indutor inicialmente é a própria tensão do meu resistor, que nesse caso vai ser R e de F, porque a fonte de corrente vai passar toda no resistor, tá? Então vamos agora deduzir as equações que vão descrever o comportamento do meu indutor ao longo do tempo. Como eu disse, a minha chave ela vai fechar no instante t igual a zero. E pela lei de Kirchhoff das correntes, eu posso considerar que a corrente entregue pela fonte é igual à corrente do resistor mais a corrente no indutor. A corrente entregue pela fonte, ela é, quem é a corrente do resistor? É V de T sobre R. E quem é a corrente do indutor? 1 sobre L, integral de VT dt. Bom, para tirar essa integral daqui, para não trabalhar com integral, eu vou derivar. Como a fonte ela é CC, a derivada de uma constante é nula, tá? E aqui eu posso chegar então que 1 sobre R vai ser dV dt mais 1 sobre L, né? Só fugindo um pouquinho do formalismo matemático, eu vou chamar isso aqui de um V, tá? Fazendo as simplificações matemáticas aqui, eu posso dizer que dV sobre V é igual a menos R L de dt. Integro dos dois lados, eu chego a ln de V igual a menos RL de T
mais um C de integração, constante de integração. Para tirar o ln daqui, exponencial dos dois lados, exponencial da soma fica exponencial da multiplicação, então eu posso dizer que v de t vai ser igual a uma exponencial de c vezes exponencial de menos r, l vezes t. Uma exponencial de constante, eu posso dizer que é uma outra constante. Então, eu posso dizer, então, que v de t vai ser um k exponencial de menos r, l de t. Para resolver isso aqui, eu vou precisar das condições iniciais. Então, v de 0 vai ser igual a k. Vimos há pouco que o v de 0 é próprio r e f. Então, eu posso dizer que k vai ser igual a r e f. Então, determinar que v de t vai ficar um r e f exponencial de menos r, l de t, tá? Se eu quiser encontrar a equação para a corrente, basta eu pegar este valor aqui e integrar, e eu vou encontrar que a tensão a corrente do indutor ao longo do tempo vai ser um I, 1 menos exponencial de menos R, L de T, tá? O que significa isso? Significa que essas são as equações que vão reger o comportamento do meu indutor ao longo do tempo. Vamos ver graficamente como isso se daria, tá? Lembrando que eu estou considerando a chave fechando no instante t igual a zero e que meu indutor inicialmente é totalmente descarregado. Então, a equação que vai reger o comportamento da corrente do indutor vai ser um I, que é o próprio I da fonte, me perdoe, então deixa eu só corrigir aqui, que é o IF. 1 menos exponencial de menos R, L de T, a tensão do indutor ao longo do tempo vai ficar R e F exponencial de menos R, L de T, tá? Então, vamos lá. A corrente do indutor ao longo do tempo vai ser, quando o T for muito aproximado do zero, né? Isso aqui vai dar 1. Então, menos 1 dá 0, ele parte do início. Quando T for muito grande, esse valor aqui, ele vai tender para o próprio IF. Então, eu posso dizer que a corrente do indutor vai ter esse comportamento aqui. Já a tensão do indutor ao longo do tempo quando o T for muito pequenininho, ou seja, próximo de zero, vai ser um valor R e F. Quando T tender a ser grande, exponencial negativo vai ser muito grande, então esse valor vai tender a zero, então ele vai ter esse comportamento aqui. Tá? E o que isso quer me dizer? Vamos lá. No instante t igual a zero, no momento que eu fecho a minha chave, eu não tenho corrente, mas eu tenho tensão. Circuitos na qual eu não tenho corrente, eu tenho tensão, é circuito em aberto. Com o passar do tempo, eu não tenho tensão, mas eu tenho valor máximo de corrente. E isso é o meu comportamento para curto-circuito. Então, considerando meu indutor, ele vai ter esse comportamento. Circuito aberto no início, curto-circuito no final. E aqui são equações que te descrevem o comportamento do sistema, tá certo? Eu só queria chamar a atenção para uma coisa aqui, que é esse valor aqui, ó. Supondo que eu considere T igual a L sobre R, só por formalismo matemático eu vou chamar de tal.
Quando eu considero T, L sobre R, eu vou considerar que o exponencial aqui vai ficar 1. Então, ficaria um exponencial de menos 1. E isso aqui é aproximadamente 0,37. Tá, Marli, o que significa isso? Significa que os valores de R e L em um projeto, eu posso determinar. Se eu estou projetando um circuito, os valores de R e L podem ser escolhidos por mim. Significa também que, se os valores de L e R serão conhecidos por mim, eu consigo prever a velocidade com que o meu indutor ele vai carregar. Por exemplo, no momento eu considero o tempo como sendo, bom, aqui como ele vai ser, né, substituído ali no T, eu vou medir isso em segundos. Então, no momento que o tempo for um valor de L sobre R, eu sei que a tensão final do meu indutor, ou seja, quando T for igual a L sobre R, eu sei que a tensão do meu indutor vai ser 37% do valor inicial dele. Então, eu consigo ter essa noção da velocidade do carregamento do meu indutor. Então, quando o T aqui for igual a LR, nesse caso aqui, essa parcela daria 37%. Então, menos 37, eu estaria a 63%, né? Então, aqui eu estou a 63% do meu valor de F. Eu tenho essa noção de velocidade de carregamento do meu indutor. Então, a essa variável aqui a gente chama de constante de tempo. E podemos comparar, né? Se eu adotar um valor maior de L, se eu adotar um maior valor de R, enfim, a gente tem essa noção em relação à velocidade de carregamento do meu indutor, tá bem? Vamos agora analisar o processo de descarregamento do meu indutor. Então, sou nesse caso aqui formado por uma fonte de tensão, um resistor, na verdade dois, né? Um que vai estar no processo de carregamento e o outro que vai estar no processo de descarregamento. Então, inicialmente, a minha chave ela está fechada num longo período de tempo e no instante t igual a 0, eu vou abrir a minha chave. Então, inicialmente, ela vai estar fechada, eu vou ter uma corrente aqui e meu indutor, como essa chave vai estar um longo tempo aqui, o meu indutor vai estar funcionando como curto, eu vou ter um valor de corrente inicial aqui, tá? Valor de corrente no meu indutor. No instante t igual a 0, eu vou lá e abro a minha chave. A energia armazenada no meu indutor vai ser agora descarregada sobre o meu resistor 2, tá? Então, a gente sabe que a corrente do indutor, ela é uma função, ela é em função de uma integral, e aí eu posso dizer que a corrente do indutor no momento antes da chave fechar, vai ser igual à corrente do indutor no momento que a chave abrir, vai ser igual à corrente do indutor no momento que ela abre, que nesse caso aqui, eu adotei como sendo um valor inicial de 0, tá? Como a corrente de carregamento, ela tem esse sentido aqui, e a corrente de descarregamento, ela tem um sentido contrário, eu vou adotar que será um menos e 0. Perfeito? Já a tensão do indutor no instante t igual a 0 é o seguinte, sabemos que a tensão do indutor ele é um LDI dt, né? O indutor inicialmente está carregado, ele vai ter um valor de corrente aqui agora, né? E essa corrente, essa energia armazenada vai ser descarregada no resistor e vai, que a depender do tempo que eles fiquem conectados, vamos supor que seja, né, que eles fiquem conectados aqui também a um longo tempo, eu consiga descarregar meu indutor completamente sobre meu resistor. Então, inicialmente, eu vou ter uma variação de corrente máxima, né? Porque a corrente, o resistor, o indutor, ela tinha um valor de 0 passando ali nele fixo. E em seguida, essa corrente inicial agora, como a energia vai ser dissipada no resistor, o valor da minha corrente vai diminuir. Então, eu vou ter uma variação da minha corrente no meu indutor. Inicialmente, essa variação é máxima, porque ele pega um valor de 0 muito grande e vai diminuindo ao longo do tempo. Então, eu posso dizer, então, que o indutor inicialmente vai funcionar como um CA, um circuito aberto,
E a tensão vista por ele vai ser a tensão do resistor, então vai ficar um R2 e 0, tá? Como eu disse, a variação dele aqui, no momento que eu abro, eu vou ter um que antes era constante 1 e 0 passando aqui, ele vai ter uma variação de corrente máxima aqui, e ele vai funcionar inicialmente como circuito aberto, descarregando sobre o resistor, tá bom? Agora vamos ver as equações que regem o descarregamento de um indutor, que descreve o descarregamento. Vale salientar que eu estou considerando que a chave no tanque está igual a 0, ela vem descarregar, tá? Então, eu posso considerar pela lei e o circuito agora que eu vou analisar é só esse circuito aqui, envolvendo o L e o R2, tá? Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, eu posso considerar que o VL mais VR2 é igual a 0. A tensão do indutor é dada por um L, DI, dt. A tensão do meu resistor é um R I de T igual a 0. R2, perdão, de T igual a 0. Bom, eu posso fazer simplificações matemáticas e chegar aqui, DI sobre I vai ficar menos R L de dt, tá? Daí a gente chega numa expressão muito parecida do que a gente fez no carregamento. Então eu posso dizer então que I de t ao longo do tempo vai ficar como sendo um K exponencial de menos R L dt. E para eu resolver isso aqui, eu vou precisar das condições iniciais. Então, o I de 0 vai ser igual, exponencial de 0 é 1, a um K, que isso aqui é igual ao menos I de 0, como vimos anteriormente. Então, eu posso dizer que K vai ser menos I de 0. E ainda determinar que o I de t, ou seja, o I, a corrente do indutor ao longo do tempo, vai ser menos I0 exponencial de menos R L de t. Então, essa vai ser a equação que vai descrever o comportamento da corrente do meu indutor ao longo do tempo, tá? E vale salientar que aqui é tudo R2. Bom, agora que eu sei o valor da corrente, basta eu derivar e encontrar o valor da tensão. Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar que a equação que descreve a tensão do indutor ao longo do tempo vai ser uma R2 I0, que é a corrente inicial, exponencial de menos R2 dividido por L vezes 1T. Então, essas são as equações que vão reger o comportamento ou descrever as grandezas físicas ou grandezas elétricas do indutor ao longo do tempo. Vamos ver o que significa isso graficamente. Então, essa chave eu vou abrir no instante t igual a 0 e determinamos que a corrente do indutor ao longo do tempo no descarregamento ela é dada por menos I0 exponencial de menos R L de t. E a tensão do indutor ao longo do tempo ela é dada por nesse caso aqui, R2 I0 exponencial de menos, sempre R2, tá? R2 L de T. Deixa eu só corrigir. Considerei R2 na corrente também. Bom, graficamente, a corrente do indutor ao longo do tempo, quando T for muito próximo de 0, isso aqui vai dar próximo de 1. Então, ela vai sair de um valor inicial, que eu vou considerar um menos I0. Quando T for muito grande, esse valor aqui vai tender a zerar. Então, ele vai chegar a próximo a 0. Já a tensão do indutor ao longo do tempo, quando T se aproxima de 0, eu tenho um valor R2 e 0. Quando T for muito grande, esse valor vai chegar, ele vai ter um comportamento exponencial, chegando próximo ao 0.
Analisando graficamente significa que inicialmente o meu indutor está carregado, ou seja, eu tenho um valor de corrente e tenho um valor de tensão, e com o passar do tempo eu não vou ter nem corrente, nem tensão, representando que ele foi descarregado sobre o meu resistor 2, tá bem? Então, essas são as equações que regem o meu indutor ao longo do tempo, e aqui a análise gráfica dele. Vale salientar a constante de tempo aqui. A constante de tempo, nesse caso, vai ser L, R2, medido em segundos, que também vai me dar a noção da velocidade de descarregamento do meu indutor. Então, se eu considerar, por exemplo, o T igual a L sobre R2, eu sei que isso aqui vai dar 37%, eu tenho noção do valor de VL, que vai ser 37% do valor final deles, né, de R2 e 0. Idem a corrente, então isso me dá uma noção da velocidade do meu descarregamento, uma noção da velocidade da perda de energia do meu indutor. Essa seria a ideia, tá? Bom, fazendo uma generalização, todos os momentos aqui eu considerei que a chave abria ou fechava no instante t igual a 0. Bom, essa equação aqui é quando eu considero tempos genéricos, né? Não necessariamente o tempo igual a 0. Então, essa seria uma equação de generalização do comportamento da corrente do meu indutor ao longo do tempo. Marli, como é feito isso? Bom, eu posso considerar que a corrente do meu indutor ela é formada por uma parte transitória e uma parte de corrente estacionária. O que seria isso? Bom, a gente sabe que a parte transitória seria a energia armazenada no meu indutor. Então, é a resposta natural dele. Vamos supor que meu indutor ele esteja inicialmente, ele tenha um valor de tensão no carregamento dele inicial. Então, esse valor de tensão ele vai precisar ser considerado quando a gente for aplicar a lei de Kirchhoff para poder analisar o comportamento da tensão em corrente no carregamento ou descarregamento, tá? Mas, tratando-se do carregamento, como exemplo, ele vai ter uma energia, ele vai ter um valor inicial de energia. Ao longo do tempo, eu vou ter uma fonte, né, forçando ali um valor de corrente, então, que vai ficar ao longo do tempo. Então, eu posso chamar ali de uma resposta forçada, de uma resposta que vai ao longo do tempo, né? Então, vai ser um estágio estacionário dele, tá? Como a resposta transitória dele, ela é descrita pela exponencial, então vai ser um valor de uma constante qualquer, vou chamar aqui de C1, com a exponencial de menos t ao longo do tempo, né? T tal a constante de tempo, a constante de tempo. E aqui, um valor de regime estacionário, considerando então a transformada em que eu tenho uma fonte de tensão em série com resistor, o meu indutor ele vai funcionar ao longo de um tempo, né, no processo de carregamento, como um curto-circuito. Então, eu posso considerar que a corrente vai ser a tensão de uma fonte dividido por um resistor, tá? Eu estou considerando, então, uma fonte de tensão, um resistor e um capacitor aqui um indutor aqui sendo carregado, tá? As minhas considerações iniciais, ela sempre foi considerando que eu não tinha um valor inicial, né? Então, como eu quero generalizar, eu vou dizer, então, que a minha constante 1 vai ser o meu valor inicial menos o valor final dele, né? Então, a constante de integração vai ser um valor inicial menos o valor final dele, né? E eu sempre considerei que esse valor inicial fosse 0, porque eu estava considerando o meu indutor completamente descarregado.
Então, se eu chamo isso aqui de um valor, uma variável qualquer diferente de zero, e vocês voltando a deduzir, né, a rever as expressões, vocês conseguem chegar numa equação de generalização como essa. Então, essa equação é que descreve a corrente do meu indutor de uma forma genérica ao longo do tempo, onde eu vou precisar encontrar o valor da corrente no regime estacionário, ou seja, o valor da corrente ao longo do tempo, o valor da corrente inicial e a minha constante de tempo. Então, as etapas para eu resolver ou solucionar questões referentes ao comportamento da corrente do indutor, ela é dada sendo: eu encontro as condições iniciais do meu indutor, eu encontro as condições finais do meu indutor e eu encontro a constante de tempo referente ao meu circuito RL. Então, aí eu consigo montar uma expressão de corrente genérica, tá bom? Vamos colocar tudo isso no exemplo numérico. E ele diz aqui: determine a corrente de T, ou seja, a corrente do indutor, para T igual a zero. Suponha que a chave tenha sido fechada há um bom tempo e ela abra no instante T igual a zero. Então, se eu quero determinar o comportamento da corrente ao longo do tempo, só que eu pego T igual a zero, tá? Eu vou precisar encontrar os valores das correntes iniciais e finais do meu indutor, como eu acabei de expor para vocês, tá? Então, eu vou usar aqui o IL genérico, né? De ao longo do tempo, ele vai ser o I do infinito mais o I0 menos I do infinito exponencial de menos T. Tá, então eu vou encontrar o valor da corrente, vamos dizer assim, final, o valor da corrente inicial e a minha constante de tempo. Vamos lá, e aí eu encontro a expressão que vai determinar a corrente para T maior do que zero. Bom, quando a minha chave ainda está fechada, esse resistor, ele é curto-circuitado. Então, eu posso dizer que a corrente em zero menos, ou seja, para T menor do que zero, eu posso dizer, então, que o circuito, e como ela está fechada há um longo tempo, o meu indutor ele vai funcionar como curto. Eu posso dizer que a corrente vai ser 10 dividido por 2, vai ser 5 amperes. Então, a corrente inicial vai ser 5 amperes. A corrente antes do fechamento é igual à corrente logo após o fechamento e ela vai valer 5 amperes. Então, eu posso considerar, portanto, eu posso, já que é para T maior do que zero, dado que a corrente 0 menos é igual à corrente 0 mais, eu posso considerar aqui, então, 5. Vamos analisar a corrente, então, no instante em que eu abro a chave. Então, ele vem aqui, ele abre a chave, tá? E o resistor, e aí ele fica aqui por mais o resto de um bom longo tempo, né? Então, o indutor, ele vai variar, ele vai ter o transitório dele, e ele vai voltar a funcionar como curto. Então, a corrente aqui agora, a corrente, quando o tempo tende a infinito, vai ser, o indutor volta a funcionar como curto, né? Porque ele abre, tem o transitório dele, né? Tem a parcela de mudança de comportamento, mas depois essa chave não vai mais fechar, né? Então, ele vai voltar a funcionar como curto. Então, eu vou ter a presença de 2 resistores e uma tensão. Então, eu posso dizer, então, que a corrente vai ser 10 dividido por 2 mais 3. Então, eu posso dizer que a corrente, quando o tempo tende a infinito, é 2 amperes. Então, o comportamento da corrente para T maior que zero é
O I de infinito é 2. O I inicial a gente viu que é 5. Menos 2. Falta a gente encontrar, então, a constante de tempo. A constante de tempo, ela é dada por L sobre R, tá? Geralmente, quando a gente tem mais de um R, é a resistência de Thevenin visto a resistência equivalente. Se tiver fonte independente, a gente calculou por Thevenin, mas enfim, a resistência de Thevenin vista de onde está o indutor, tá? Nesse caso aqui, L é 1/3. O R, para calcular a resistência de Thevenin vista a partir daqui, eu desligo a fonte independente e eu fico com 2 e 3 em série. Então, a resistência de Thevenin vista daqui é 5. Dessa forma, a minha constante de tempo fica 1/15 de segundo. Substituindo esse valor aqui, eu posso dizer, então, que vai ficar menos 15t. Então, o I de t, que é a resposta ao longo do tempo, ele vai ficar 2, 5 menos 2, 3, exponencial de menos 15t. Essa é a expressão da corrente ao longo do tempo. Se eu quiser saber qual a corrente que eu tenho no instante 3 segundos, eu venho aqui, substituo um t por 3 e vou encontrar o valor da corrente do meu indutor. Tá bem? Peço que vocês façam muita questão sobre isso e nos vemos na próxima aula.